Bom dia a todos. Gabriel, posso começar aqui? Não? Sim, um bom dia a todos. Bem-vindo ao webcast terceiro trimestre 2020 da Aura. A gente vamos ter uma primeira parte de apresentação. Durante a apresentação, aqueles que quiserem podem ir mandando pelo chat do Zoom as perguntas. Ao fim da apresentação, a gente vai selecionar as perguntas e abrir o canal para as pessoas fazerem as perguntas por voz. Rodrigo está com a gente, Rodrigo Barbosa, CEO e presidente da companhia, Kleber Cardoso, CFO da companhia, e eu, Gabriel Catalani, relação com investidores. Rodrigo, pode iniciar. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês novamente. Felizmente sempre estamos vários momentos juntos, desde o começo do IPO, Roadshow, depois Follow-on, né? Tivemos a Aura Day, agora com muito orgulho a gente vindo aqui apresentar o resultado do Q3 aí desse ano. Antes de eu começar, eu só pontuar um pouquinho onde a gente está, e aí a gente vai falar diretamente sobre os resultados. Então, lembrando um pouco, o final do ano passado, a gente terminou, né, concluindo, né, já chegando perto da full production em Aranzazu, também fizemos um ramp-up aí do começo do ano aí de Honduras. Então, o Q3, o Q4 do ano passado já foram trimestres em que a gente teve uma evolução grande no crescimento, tivemos mais uma evolução no Q4 do ano passado, e terminamos o ano passado com a expectativa aí de estar continuando a crescer aí durante o ano de 2020. Durante o primeiro semestre, o Q1 e o Q2, tivemos nossas operações aí afetadas aí pela pandemia, seja a paralisação de algumas unidades, redução em outras, tudo isso teve impacto na nossa produção. Passamos aí o Q2 trabalhando intensamente para implementar os novos protocolos aí de proteção e de evitar espalhar o Covid, e sabíamos que no momento que a gente pudesse retomar as operações de forma muito segura, a gente conseguiria estar, assim, voltando com força e voltando aí com crescimento. No Q3, a gente mostra a força da Aura nessa recuperação, não só isso, mas já também nos posicionando para continuar crescendo aí durante o Q4, no ano de 2021, 22, 23, aí até 2025, um plano de crescimento contínuo das nossas operações, né? O Q3, a gente não só volta de forma robusta em produção, mas a gente produz mais, a gente vendeu mais caro, que teve uma apreciação do valor aí do ouro e do cobre, e produzimos mais barato. E isso significa aí margens recordes e produções recordes na companhia, ainda que a expectativa seja a gente continuar a crescer. Então, muito bem-vindo. Já vou fazer uma breve apresentação aqui, a gente dividiu em dois, eu vou falar um pouco sobre o contexto do trimestre, o que aconteceu, e depois eu vou passar aí para o nosso CFO, o Kleber, comentar sobre os impactos aí nos resultados, né? Lembrando aqui algo importante, né, e a gente tem como visão na Aura, né, essa vontade, né, de ser uma das empresas mais confiáveis, responsáveis, respeitadas e voltadas para resultados no setor, né? E é isso que nos move todos os dias, né, desde a hora em que a gente acorda, vai ao trabalho, a gente poder ser melhor em tudo que a gente faz, né? Então, o panorama dos terceiro trimestre, de forma aí bem resumida, eu comentei, a gente volta a operar full em todas as operações, né? Tem um aumento em Honduras, tem aumento no Brasil, tem aumento em Aranzazu, começa também já a ter a produção da Gold Road, ainda não comercial, mas a gente já faz aí as primeiras barras de ouro aí no mês passado, e também com evoluções importantes na parte aí de geologia, que a gente publica aí alguns fatos relevantes aí em agosto, sobre EPP, Bananal, também Aranzazu, e a gente continua fazendo esses trabalhos para que a gente possa, aí, ao longo dos próximos meses, também atualizando o mercado. Depois eu tenho um slide aqui em que a gente vai comentar sobre os avanços na geologia. O preço do ouro, ele continua tendo uma apreciação, né? Ele passa aí no resultado, um valor médio de 1.750 para 1.920, hoje está na casa de 1.900, 1.880, e o cobre também, né, tem uma recuperação expressiva aí durante o terceiro trimestre, passando aí
né, de 2,40 para 2,96, hoje já perto de 3,20. Então, todas as commodities em que a gente atua têm uma recuperação de valor aí importante. Os fatos que marcaram aí esse trimestre é a conclusão do nosso IPO, veio muito sucesso em julho, e agora a gente conclui, né, eu diria assim, com o IPO por completo, na semana passada, onde a gente teve o close do follow-on dentro da CVM 400, o que permitiu agora a gente trazer o varejo e ampliar bastante a nossa base de acionistas e, como consequência, a gente também aumentar significativamente o nosso volume diário, né? Algo que a gente tem aí como foco trabalhar ao longo dos próximos meses. Pontos relevantes, como eu já comentei, a gente teve a expectativa de ter a declaração comercial da produção de Gold Road aí até o final do ano. Estamos já em processo de aumento de 30% da capacidade aí de Aranzazu, que a gente deve terminar aí até o final do ano que vem, com um impacto significativo aí a partir do ano que vem. Estamos em fase final de elaboração do novo Feasibility Study de Almas, isso deve ser concluído ao longo das próximas semanas, e a gente deve também publicar aí o novo Feasibility Study de Almas aí durante o início, né, do mês de dezembro, né, confirmando muito daquilo que a gente já tem publicado de retornos super atrativos aí para o investimento que a gente já deve começar a fazer no início do ano que vem, e entrando em operação aí ao longo do ano de 2022. Na parte de geologia, depois a gente vai comentar um pouquinho mais, avanços significativos aí no desenvolvimento do target de Bananal, que já traz resultados aí muito interessantes para que a gente já pense em publicação aí de relatórios aí no início do ano que vem, e também em Aranzazu, em que a gente confirma a extensão do Glory Hole, também aí dentro do âmbito da gente conseguir ampliar a capacidade de Aranzazu, com a ambição de dobrar de tamanho aí até 2025, sendo que tem 30% já ocorrendo agora e os outros remanescentes aí nos próximos anos, né? Foco muito grande nosso de aumentar a liquidez diária das nossas ações, né? Ter feito o follow-on foi super importante, porque agora a gente amplia a abordagem que a gente pode ter no mercado de capitais brasileiro, e uma intensidade muito grande que nós, como companhia, e eu como diretor-presidente, vamos ter em desenvolver esse mercado, estar presente aí junto às principais cidades, os principais agentes autônomos, os principais casas aí de acesso ao retail. Faremos aí um intenso trabalho para que eles possam, né, trazer, nos conhecer, né, e investir junto com a gente, né. Temos tido sempre uma recepção muito favorável, porque temos realmente um ativo único no Brasil, né, a primeira e única empresa listada de ouro que tem um plano de crescimento robusto, né, dobrar de tamanho aí até 2025, com redução de custo e um pagamento de dividendo aí bem interessante para os nossos acionistas. Pontos importantes que a gente fez aí durante o trimestre, mas nós continuamos, né, sempre será um foco muito grande a condição segura de trabalho para os nossos colaboradores. Então, temos um baixo índice de acidentes, né, 1,9 milhão de horas trabalhadas no terceiro trimestre sem acidentes. Estamos fazendo o ramp-up da Gold Road, dessa mina que a gente adquiriu aqui nos Estados Unidos, desde do segundo trimestre, sem acidentes. San Andrés também estamos sem acidentes, com tempo perdido durante o ano de 2020, e estamos agora, né, à medida que está crescendo, a gente volta a olhar de forma sistemática todos os nossos padrões de segurança. Estamos revendo ele novamente para dar uma nova roupagem, para que a gente garanta que a gente possa continuar crescendo dentro dos maiores padrões de segurança existentes. Isso a gente está fazendo, tem todo um comitê de segurança do qual todo o C-Level e também os técnicos participam, para que a gente possa, né, estar sistematicamente melhorando nossos padrões internos, né. As ações contra o Covid continuam sendo a nossa prioridade, então, né, a gente continua tendo uma extensiva aplicação de testes, um sistema de rastreio, né, via telefone, que a gente consegue fazer o tracking de quem encontrou com quem, a que momento. No momento que alguém testa positivo, se por acaso isso ocorre, a gente consegue identificar as pessoas que tiveram contato, isola elas muito rapidamente, para que a gente possa estar aí controlando bastante a pandemia dentro das nossas unidades. Continuamos apoiando muito as comunidades onde a gente opera, levando testes, também
disponibilizando tudo que a gente tem implementado de iniciativas internas que acabam sendo copiadas aí pelas regiões e pelo município e outras empresas do lado, né, doando alimentos para aqueles que precisam, máscaras, luvas, remédios, e também contratação aí de profissionais de saúde para apoiar todas as comunidades onde a gente atua, né, podendo servir a eles aí tudo que a gente tem de melhor aí internamente, né. Na parte de perspectiva operacional, até o momento não teve necessidade de interromper operações, mas continuamos atentos e sempre que houver algum indício, a gente vai interromper de forma muito pontual para que a gente possa controlar sempre de forma responsável, né, qualquer tipo de espalhamento de Covid dentro das nossas operações. Em termos de produção, então, a gente, como eu comentei, a gente viu o ano passado, convido a olhar no gráfico do lado da esquerda, o crescimento de produção significativo da Aura durante os trimestres do ano passado, passando de 30 mil, 41 mil, 52 mil, depois 53.400 onças por trimestre, já com perspectivas de continuar subindo. O Q1 e o Q2 acabam sendo impactados aí pela pandemia. Agora, o importante é ver o grande sinal aí do Q3 desse ano, em que a gente volta a retomar o nosso crescimento, já chegando aí a quase 58 mil onças. Lembrando que, né, no próximo trimestre, esse que a gente está trabalhando agora, a expectativa é de continuar crescendo, né? Declaramos a operação comercial de Ernesto, que é uma mina que tem o maior teor de EPP, na sexta-feira, que tem impacto interessante aí durante esse trimestre. Temos a expectativa de ter também a declaração de operação comercial da Gold Road agora até o final do ano. Isso vai permitir a gente continuar aí com índices de crescimento. Lembrando que o ano que vem a gente ainda vai ter 30% adicional de Aranzazu e Gold Road full durante o ano, mostrando que o ano que vem a gente continua crescendo. Pensando um pouco mais adiante, né, pensando em 2022, 2023, 2024, então lembrando, o ano que vem tem crescimento 30% de Aranzazu e Gold Road. O ano que vem a gente começa a construir Almas, deve entrar em produção em meados de 2022, acrescentando aí a operação. 2022 também tem a operação de Ernesto Full, né? Ernesto a gente declara a operação comercial nesse trimestre. O ano que vem a gente tem que interromper e fazer um pushback do pitch, né, que vai ocorrer aí durante o primeiro, segundo e um pedaço do terceiro trimestre, mas depois, em 2022, ele entra praticamente full, também aumentando a produção. 22 a gente começa a construir Matupai e 23 entra em operação. Então, 21, 22, 23, 24, você tem crescimentos contínuos aí planejados na companhia que possa nos dar a possibilidade aí de poder dobrar de tamanho aí até 2024 ou 2025. A nossa recuperação, passando para o lado direito do slide, a gente vê que tem um incremento aí de produção em todas as unidades que a gente opera, né? Já a Gold Road tendo 2.000 onças, mas com a expectativa aí de crescer aí no próximo trimestre em Gold Road e principalmente também EPP com Ernesto vindo com teores maiores. Em termos de redução de custos, a gente vê aquilo que a gente já esperava, que é uma redução significativa dos nossos custos em todas as operações, podendo reduzir no consolidado 14% o nosso cash cost, que vem do incremento de produção das unidades de negócio com a escala, mas também desvalorização cambial, que passa a ter um impacto aí, principalmente aí no Brasil e também parcialmente no México, que tem teve as suas moedas desvalorizadas em função aí dos efeitos da pandemia. Em termos de expectativa e de guidance, a gente passa 2020, a gente estava com guidance de 194 mil a 214, 215 mil, a gente estreita agora esse guidance, então esperamos passar o ano com a produção de 200 a 210 mil onças, um ano que vai ser maior do que o ano passado, mesmo tenha sido afetado aí pelo Covid, mostrando aí a força do nosso crescimento que a gente tem para os próximos anos. Não fosse o Covid, ou se a gente pegar apenas o segundo semestre, onde não tem impacto do Covid sobre as operações, e a gente analisar, a gente vê que talvez a gente já estaria aí num running rate de 245 a 265 mil onças de produção, quando a gente pega o segundo semestre esse ano e anualiza ele. Em termos de custo, a gente vê essa redução dos custos da companhia pelo incremento da produção e também, né, com a desvalorização cambial.
provoco também todos a analisar que nós, com a nossa expectativa de crescimento, os projetos que estão entrando, né, lembrando, tem incremento agora de produção em Ernesto, com teores maiores, isso é uma redução de custo significativa. Tem incremento de produção no México com 30%, que dá um ganho de escala. Depois você tem Almas, é o projeto que está sendo desenvolvido, que já nasce com cash cost inferior, Matupá, então a gente deve continuar aí com uma redução dos custos ao longo dos próximos anos. Então, continuamos, né, eu acho que o terceiro trimestre ele simboliza bem o que a gente pode esperar da Aura para os próximos anos. É crescimento, né, de produção, melhora do preço do ouro impacta nas receitas e também redução de custos que devem continuar acontecendo nos próximos trimestres. Né? Pontos importantes, né, que eu acho que vale destacar, é Gold Road, né, uma mina que a gente já entrou em operação, já fizemos uma fusão aí da primeira barra de ouro, já tem os primeiros lotes que já estão sendo embarcados, ainda não declaramos a operação comercial, porque isso a gente precisa atingir perto da produção máxima, mas estamos chegando lá, dentro do plano, né? Uma mina que tem demonstrado um grande potencial de produção dos próximos anos. Estamos num processo de avançar o nosso conhecimento geológico da mina, lembrando que a gente traz essa mina, compra ela por $1, assumindo o Project Finance, em que a mina não tem reservas declaradas, ela tem mais os inferidos. Estamos num processo intenso de geologia, né, para que a gente possa já converter rapidamente pelo menos um pedaço do inferido para reservas. Não só isso, mas também criar aí novos inferidos e novos recursos para que a gente possa aí também continuar com o nosso plano de expansão da mina. Pontos importantes que a gente tem na parte de geologia, eu acho que esse é algo importante a ser considerado aí por todos, é nosso potencial geológico em todas as minas em que a gente atua, né? São minas que não receberam grandes investimentos em geologia no passado, em que, ao longo aí dos últimos 2 anos, principalmente, a gente começa a fazer um pouco mais de investimento em geologia para entender o potencial. Alguns deles já se maturaram, como o Ernesto, por exemplo, que já está entrando em operação comercial, mas outros ainda para se maturar e entrar no nosso plano de produção aí ao longo dos próximos anos. Aranzazu, a gente publicou fatos relevantes aí em agosto, com intersecção positiva no down deep do Glory Hole, ou seja, testando a continuidade do principal a área em que a gente está minerando, mostrando, né, o potencial dela chegar aí a mais de 1.000 metros aí de profundidade. Estamos continuando fazendo perfurações para testar isso. Isso pode ampliar de forma significativa a nossa vida útil da mina. E também, né, começando trabalhos em outras áreas ali muito próximas, que já foram minas no passado, como é o cobre, identificando o potencial de aquilo virar uma mina e em algum momento trazer também para a produção. E é isso também acaba nos dando a confiança de ter essa expectativa de poder dobrar de tamanho em Aranzazu aí nos próximos anos. Agora, outro ponto importante também é a confirmação de muita conversão de inferidos para reservas. Né? Fizemos intersecções muito promissoras, né, dentro do próprio Glory Hole, chegando, né, com os resultados que foram o segundo melhor conversão, de acordo com os rankings da TSX, né, da semanal em agosto, mostra um pouco o potencial que a gente tem lá no México. Né? Em EPP, a gente continua intensificando os investimentos em Bananal, né, e que para que a gente possa expandir a nossa vida útil da mina, né? Esses investimentos, os primeiros resultados aí muito positivos, que nos dão aí até a expectativa de, durante o ano que vem, ou no início do ano que vem, já poder ter confirmadas as informações para trabalhar em relatórios a serem aí compartilhados aí com o mercado. San Andrés, depois de mais de 10 anos sem investimentos na parte de exploração regional, de superfície, a gente começa a retoma um plano de entendimento, de poder expandir, não só expandir a vida útil da mina, mas eventualmente encontrar áreas e depósitos com teores superiores em que a gente possa aí ressequenciar, né, e adiantar uma melhor geração de caixa para frente. Gold Road, a gente, como eu comentei, está num programa intenso de geologia para entender melhor e poder desenvolver um plano robusto aí de mineração de produção para o curto e médio prazo. Quando a gente olha Almas, Matupá e toda a Fria, Almas, o nosso foco ele a gente viabilizar o projeto. Estamos fazendo agora o final do feasibility study, que a gente divulga
deve divulgar já no início de dezembro. Matupá, a gente está focando na conversão, né, de inferidos na conversão para reservas. É um momento que a gente já tem a densidade suficiente para ter reserva, mas ainda falta estudos aí de metalúrgicos, de engenharia e plano de mina, que a gente tem intensificado já ao longo do último trimestre, nos próximos trimestres, para que a gente possa ter essa rápida conversão aí para reservas e já pensar no início da construção do projeto no início de 2022, ainda que continuamos também fazendo alguns exercícios para aumentar, né, que tem um potencial muito grande, aumentar nossos recursos, bem como entender, né, o potencial pórfiro de cobre que tem sido, né, amplamente discutido na indústria na região, de Matupá. Pontos importantes aí durante o trimestre a contínuo aumento de cobertura por analistas da Aura. Então, a gente já tem hoje coberturas, né, do Credit Suisse, Itaú BBA, Eleven, Safra, Empíricos. Recentemente também a BIMO lançou um pitch, né, sobre a companhia, em que, né, os analistas têm colocado valores targets muito maiores do que a empresa está hoje, mostra o potencial aí de crescimento das organizações, ainda que nos relatórios analistas não esteja incluído projetos importantes que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos anos, podendo trazer aí um upside ainda maior aí para os nossos investidores. Então, nessa parte, eu concluo aqui, peço para o Kleber a continuar, ele vai falar um pouco sobre os resultados. De novo, agradeço bastante aí a atenção de todos e feliz de estar aqui com vocês, trazendo resultados expressivos. Não só isso, mas também a expectativa de poder continuar crescendo, reduzindo o custo ao longo dos próximos anos. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Estamos aqui juntos, mas respeitando o distanciamento e usando máscara. Bom dia a todos. Eu vou passar aqui para alguns dos principais resultados financeiros da companhia aí do terceiro trimestre. Nessa página, nós trazemos um sumário dos principais indicadores financeiros da companhia no terceiro trimestre. Como nós podemos observar, todos os principais indicadores demonstraram evolução significativa de desempenho no terceiro trimestre. A receita líquida chegou a 90 milhões de dólares. Foi a maior receita líquida reportada por um único trimestre da companhia em toda a sua história. E no ano de 2020, acumulado 9 meses, estamos aí reportando 199 milhões de dólares de receita líquida. O EBITDA ajustado também demonstrou uma evolução significativa em comparação a trimestres anteriores, chegando a 44 milhões de dólares, se beneficiando tanto do aumento da receita líquida, o impacto positivo de maior produção e também dos preços de ouro e cobre, quanto da redução dos custos caixa da companhia, chegando a acumulado em 9 meses a 69 milhões de dólares. O lucro líquido no terceiro trimestre chegou a 25 milhões de dólares, sendo que no ano acumulado estamos em 11 milhões de dólares positivos. Se recordarmos do primeiro trimestre do ano, a companhia reportou um prejuízo principalmente associado a perdas contábeis relacionadas à forte desvalorização do real brasileiro e do peso mexicano e a perdas com derivativos. E, finalmente, no canto inferior direito do gráfico, temos a evolução da dívida líquida. Havíamos encerrado o segundo trimestre com 45 milhões de dólares de dívida líquida e no terceiro trimestre encerramos com um caixa líquido de 18 milhões de dólares. Os principais motivos aí para a variação positiva do indicador foram os recursos provenientes do IPO, próximo a 50 milhões de dólares líquido de todas as despesas e FIIs associadas à oferta, e o EBITDA ajustado de 44 milhões de dólares. Na sequência, aqui nós trazemos uma conciliação entre EBITDA e lucro líquido do terceiro trimestre. Como já vimos, o EBITDA foi de 44 milhões de dólares, tivemos despesas associadas à amortização e exaustão de 5 milhões de dólares, despesas financeiras sobre empréstimos e financiamentos somaram outros 2 milhões de dólares, tivemos 3 milhões de dólares de perdas com derivativos
no trimestre, associados ao aumento do preço do ouro e do cobre nesse terceiro trimestre do ano. Outras despesas líquidas aí somaram $1 milhão e o principal item, a principal despesa demonstrada aqui nesse gráfico, a despesa com imposto de renda de $10 milhões, associada aos resultados positivos que tivemos em Brasil, em México e Honduras no terceiro trimestre do ano, chegando aí então a um lucro líquido no final do trimestre de $25 milhões. Aqui a gente traz uma análise da variação do caixa e disponibilidades de caixa ao longo do terceiro trimestre desse ano. Se olharmos o canto inferior, o canto esquerdo aqui do gráfico, temos a posição de caixa no início do trimestre, que era de $26 milhões, e no outro extremo do gráfico temos a posição final de caixa no trimestre, em 30 de setembro, de $86 milhões, ou seja, houve um aumento na disponibilidade da companhia de cerca de $60 milhões no terceiro trimestre, os quais fizemos uma análise aqui e separamos em dois grupos, de itens recorrentes e itens não recorrentes. Do lado esquerdo, demonstramos aqui os itens recorrentes que contribuíram com a geração de $37 milhões de caixa no trimestre, com destaque aí ao EBITDA, que, como já vimos, de 44 milhões, e o CAPEX, excluindo o desenvolvimento de Minas, então é um CAPEX mais próximo ao nosso CAPEX recorrente, consumiu $8 milhões no trimestre. E do lado direito, tivemos itens não recorrentes, que contribuíram com outros $23 milhões de geração de caixa no trimestre. O principal entrada de caixa foram os recursos líquidos do IPO, 49 milhões. Tivemos uma saída de caixa por uma variação pontual de capital de giro no trimestre de $5 milhões. A principal saída, a utilização do caixa nesse período para esse agrupamento foi o CAPEX de desenvolvimento de minas e projetos, de $10 milhões, principalmente associado a investimentos nos desenvolvimentos das minas de Ernesto, no Brasil, e Gold Roads, no Arizona, que juntos consumiram $10 milhões. E o valor que nós esperamos que será substancialmente menor no quarto trimestre, uma vez que já declaramos produção comercial para Ernesto e pretendemos declarar produção comercial de Gold Roads em breve também. Além disso, tivemos pagamentos de perdas realizadas com derivativos de $6 milhões. Esse é um outro item que também temos a expectativa que será menor no quarto trimestre, uma vez que começamos o terceiro trimestre com um passivo de curto prazo associado a essa conta de $4 milhões e encerramos o trimestre somente com $1 milhão de passivo dessa conta, ou seja, boa parte do passivo foi pago, liquidado ao longo do terceiro trimestre. E por fim, tivemos aí saída de caixa de $5 milhões associado ao pagamento de empréstimo de curto prazo, que contribuíram para a redução da dívida bruta da companhia. Terminando, então, aí como já mencionamos, com $86 milhões de caixa equivalentes em caixa no final do trimestre e uma posição caixa líquido de $18 milhões. E com isso, nós encerramos a nossa apresentação. Obrigado e vamos abrir para perguntas. Bom, acho que está aberto o canal aí para ser feitas as perguntas. Eu, conforme for recebendo, eu vou lendo e a gente vai respondendo. Por favor, usem e a gente vai respondendo, né? Tem uma primeira pergunta aqui, do Gabriel Galvão, do Credit Suisse, né? E ele quer entender quando que a gente solta o relatório, deve soltar o relatório com a atualização aí dos recursos e reservas da Gold Road. Então, a gente, em função aí do programa intenso que a gente está fazendo em geologia ao longo do Q3 e agora também durante o Q4, a gente imagina que possa publicar algo aí durante o início do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, poder aí publicar uma atualização dos nossos recursos e reservas, né? Tem uma outra pergunta que também do Tasso Vasconcelos, né? Gostaria de saber a produção da Gold Road até o momento, né? E qual que é a sensibilidade e expectativa de crescimento no guidance de 2020, né? A
A gente passou entre 8 e 10 mil, imaginamos que deve ficar dentro do guidance aí, perto de 8 mil onças aí durante o ano, né? Depois tem uma outra pergunta, está vindo aqui, também do Credit Suisse, perguntando se a gente tem uma expectativa de aumento de teor médio em EPP aí para o Q4 desse ano. Então, sim, né, em função da declarar a operação comercial de Ernesto. Ernesto é uma mina que tem um teor significativamente maior do que as que a gente opera hoje, com cerca de quase 3 gramas aí por tonelada, que combinada, né, ela não entra sozinha, né, 100% do minério indo para a planta, ela sempre é combinada com as minas anteriores, vai aumentar, sim, de forma significativa o teor médio durante o Q4, né, e que o ano que vem a gente reduz de novo um pouco o teor, porque Ernesto a gente vai fazer o pushback durante os primeiro, segundo e um pouco do terceiro trimestre do ano que vem, voltando a ter esse teor maior no fim do ano que vem e full aí em 2022. Né? Mais perguntas, por favor? Fiquem à vontade de mandar para a gente. Tem uma pergunta aqui, é do Vitor Hugo, sobre o strip ratio de EPP, que veio bem abaixo dos trimestres anteriores, né? O que atribuiu a esse fato positivo e o que esperar dos próximos? Durante o terceiro trimestre, a gente teve aí a extensão aí de algumas minas que a gente já opera, né? Seja o japonês, a lavrinha, em que a gente conseguiu, né, estender teores melhores, aí com a mina já toda preparada para colocar aquele minério até acima do que a gente imaginava, e isso contribuiu para essa redução do strip ratio. Não esperamos que esse strip ratio continue baixo dessa forma como aconteceu no Q3, aí ao longo dos próximos trimestres, ainda que os custos eles vão acabar se reduzindo em função aí de um teor maior de Ernesto, e aí no ano que vem fazendo pushback e voltando a operar ele durante o segundo semestre do ano que vem. Tem uma outra pergunta aqui, né, lembrando sobre a expectativa de pagamento de dividendos, né, em que o Gabriel Galvão comenta que, né, a gente tem tido uma geração de caixa forte ao longo dos trimestres, fizemos o IPO, e com esse patamar também acima do esperado do preço de ouro, a gente pode ter aí uma geração de caixa bem superior que estávamos estimando inicialmente, e se a gente incluiria um pagamento de dividendo extraordinário acima do que está aí, nós aprovamos na política durante o ano que vem. É algo que a gente sempre vai analisar, sim. Eu acho que a empresa tem essa política de dividendos já aprovada pelo Conselho, mas se a empresa performa mais, gera mais caixa e a gente vê internamente que esse caixa está melhor servido aí para os acionistas do que internamente, a gente vai estar sempre avaliando sistematicamente se carece ou não, se a gente paga um dividendo acima do planejado ou não. É algo que está na agenda e a gente claramente vai discutir isso junto ao Conselho aí durante as reuniões aí do ano que vem. Aí o Daniel Sasson pergunta sobre a nossa estratégia de aquisições daqui para frente, se é algo que continua forte no radar ou o foco está totalmente no crescimento orgânico expressivo que a gente tem pela frente, né? O foco, nossa prioridade é a gente desenvolver os projetos que a gente tem dentro da Aura, que já são robustos o suficiente para a gente ter esse plano de conseguir poder dobrar de tamanho aí até 2025. Evidentemente, a gente tem bastante acesso ao deal flow, entende bastante a indústria, e vamos estar atentos a oportunidades de M&A, mas não é o main road da Aura. Eu acho que o M&A ele será olhado, será executado se a gente entender que está dentro das condições em que a gente entende pertinentes e num preço adequado. Então, está dentro do nosso pipeline, né, mas o foco vai ser sempre a gente desenvolver os nossos projetos internos e a aquisição vem, se for bem adicionar bastante valor aí a todos os nossos acionistas. Né?
O Yuri pergunta, né, da XP, a Alma já possui mais de 500 mil onças de reservas, o que pode vir de novidade no Feasibility Study, né? Não esperamos ter grandes atualizações aí de recursos e reservas, embora possa ter alguma. Tem muita otimização de projeto, melhora de rentabilidade, redução aí de payback. Aí a gente tem também, né, a Almas é um projeto muito interessante, porque ainda que a gente já tenha uma grande reserva, tem um potencial muito grande para a gente conseguir expandir essas reservas aí ao longo da geração de caixa da companhia, inclusive aumentar a capacidade. Então, a planta está sendo bem desenhada e bem pensada para que ela tenha flexibilidade de aumentar a capacidade ao longo dos anos. Ou seja, como é um projeto que tem muitas condições de a gente ampliar o número de minas e reservas, a gente já está fazendo uma planta que possa adequar aumentos de capacidade, como a gente já está fazendo em Aranzazu, ao longo aí dos anos em que ela estiver em operação. Luiz Bergman pergunta sobre o pushback, explicar um pouco melhor sobre o pushback de Ernesto, que a gente vai fazer o ano que vem. Então, Ernesto é uma mina que a gente declara operação comercial, a mina que tem esse alto teor que entra em produção nesse trimestre. É uma mina razoavelmente profunda, então que a gente passou aí ao longo do ano de 2020 abrindo ela para chegar no depósito principal. Chegamos lá, vamos operar, só que depois você fica com restrição na mina e a gente precisa abrir mais espaço para poder ampliar a operação aonde está o principal ore body, né? Então, a gente opera esse trimestre, né, no início do ano que vem, primeiro, segundo e uma parte do terceiro, a gente deve fazer esse pushback para retomar a produção no Ernesto aí no meio do ano que vem para o final. Enquanto isso, você tem o sequenciamento, né, das minas que a gente já opera atualmente. O Ricardo Moregalha, do BBA, pergunta sobre a expectativa para pré-pagamento da dívida assumida pela Gold Road. Lembrando que a gente tem a Gold Road, a gente comprou por $1, temos um Project Finance, uma dívida totalmente vinculada ao projeto, que tem um valor de face de cerca de $34 milhões, avaliada a valor de mercado aí a $26 milhões. A gente tem a opção de pré-pagar essa dívida até final de março por $24 milhões. Estamos avaliando, sim, o pré-pagamento, quais seriam os benefícios e aí a estratégia aí de funding para o ano que vem, embora ainda não tenhamos nenhuma decisão tomada, mas nos parece ser, assim, algo que a gente vai avaliar de forma muito firme, pré-pagar essa dívida aí até o final de março do ano que vem, embora ainda não tenha decisão tomada, a gente está ganhando bastante conhecimento do projeto. O Yuri pergunta sobre o guidance para o quarto trimestre, que para a gente chegar nele, a produção, para a gente chegar no guidance de 2020, a produção no quarto trimestre deve vir bem forte, né? Sim, a gente tem no quarto trimestre um incremento significativo na produção no Brasil, com a entrada de operação de Ernesto. Você tem melhores que estão sendo feitos em ampliação em Aranzazu, a gente tem essa ampliação de 30% aí na capacidade. Vamos encontrar durante o quarto trimestre o teor um pouco menor do que o terceiro trimestre em Aranzazu, mas ainda assim vai ter um incremento aí de produção do produto final. O ano que vem, já logo no início, voltamos ao teor normal, podendo ter 30% sobre a produção do ano todo, né? Honduras também, durante o terceiro trimestre, é um terceiro trimestre normalmente muito chuvoso, que acaba impactando a produção, e a gente tem, então, talvez a expectativa aí de aumentar, ampliar um pouco também a produção aí de Honduras. Aí também Gold Road, que declara a operação comercial aí no final do ano. O Luiz Garcia pergunta sobre a política de hedge, né? Quais são os hedges feitos pela companhia e por que mantê-los? Então, a gente tem uma política de hedge de travar ou de entender, atenuar variações de fluxo de caixa de projetos que estão fazendo ramp-up. Então, por exemplo, Gold Road
A gente está fazendo ramp-up durante esse semestre, sabe que com preços mínimos de $1.700, $1.800, a gente já tem, né, o equacionamento do fund do ramp-up feito. Então, quando a gente tem um ramp-up e a gente quer travar o fluxo de caixa, a gente acaba fazendo normalmente zero cost collars, né? Então, a gente acaba vendendo calls e comprando put para que a gente defenda bem, né, um valor mínimo de preço de ouro que vai garantir um ramp-up saudável. E é esse que tem, é isso que trouxe para a gente o hedge que a gente tem hoje. São quantas? 6.000 onças? Na Gold Road. 8.000. Na Gold Road são 6.000. Tá? E aí, isso é o que a gente tem, né? A gente não tem feito mais hedges para as outras unidades, porque já estão em operação constante. E a gente tem, dentro do contrato de financiamento de Aranzazu, a gente tem a obrigação de fazer hedges de 50% da produção dos próximos 4 meses. Então, a gente está sistematicamente, mês a mês, rolando 50% de produção mensal em termos de hedge para cobre e para ouro em Aranzazu. Pergunta sempre novidades no front de M&A. A gente tem ativamente olhado, não tem nenhuma negociação em curso, a gente tem visto alternativas, tem estudado bastante o mercado. Ainda não vislumbramos algo para ocorrer no curto prazo. O que a gente tem visto muito é um gap de expectativa de preço entre comprador e vendedor, né? O preço do ouro ele acabou tendo um incremento significativo ao longo dos últimos meses, né? E isso acaba gerando um gap de entendimento muito grande entre comprador e vendedor. Tem empresas que estão fazendo valuation com ouro a $3.000 aí a onça, $2.500 a onça, e a gente sempre tem sido muito diligente em fazer os estudos e entender, né, até onde a gente gostaria de chegar e aonde se adicionaria valor aí para todos os acionistas. Lembrando que, como a gente tem projetos já muito interessantes dentro de casa para serem desenvolvidos, né, o M&A é saudável, a gente quer olhar, mas também não é uma necessidade. A gente fará quando e se for absolutamente adicionando valor aí para todos. A outra pergunta é sobre como está a situação do Covid no México e Honduras e se os governos mencionam algo sobre novo lockdown. A segunda onda de Covid não está vindo com tanta força quanto tem ocorrido nos Estados Unidos ou na própria Europa nesses países, embora você consiga ver assim, uma retomada. Não há, né, no momento que a gente até onde a gente conheça, conversas sobre novos lockdown, mas ela reforça a necessidade da gente estar sempre trabalhando e com força implementando novas medidas aí para evitar o contágio entre os nossos funcionários. Lembrando que mineração, principalmente de open pit, mesmo subterrânea, é um ambiente pouco favorável à transmissão aí de Covid. A gente trabalha já em ambientes abertos que, com medidas aí implementadas, tem evitado bastante o contágio entre os funcionários, mas é algo que a gente tem que estar sempre atento e vamos estar monitorando. Mas não existe no momento qualquer expectativa aí de novos lockdowns ou redução de produção significativa nesses países em função do Covid, né? Veio uma nova pergunta aqui do Vitor Hugo sobre a questão do strip ratio. Acho que essa eu já comentei, né? Que de fato a gente teve extensões de vida e acesso aí não nem extensões de vida, teve acesso a teores maiores e em lugares que a gente imaginava que talvez não teria. Então isso acabou favorecendo bastante a relação strip ratio aí do trimestre. O Felipe pergunta
sobre o potencial de San Andrés, né, que é uma mina que acabou tendo algumas oscilações maiores aí ao longo dos últimos trimestres, e querendo entender qual que é o potencial anual dessa mina e o que precisa ser feito para chegar lá. A mina de San Andrés, ela tem, né, um potencial para estar produzindo, nos teores que a gente trabalhou ao longo dos últimos anos, cerca de 80 a 85 mil onças. Agora, a gente tem entrado em teores maiores, aí com uma recuperação maior, então a gente acredita que é uma mina, né, que operada sem problemas de Covid, a gente possa, ou outros problemas, a gente possa estar operando aí 100 mil onças a ano, né, para alguns trimestres ou até alguns anos, em função do teor e recuperação que a gente já está atingindo, né, em Santo André, né. Foi impactado aí pelas chuvas e acho que voltando a uma estabilidade grande, a gente possa atingir esse running rate aí de quase 100 mil onças ano. Essa é uma expectativa que a gente tem. Bom, acho que as perguntas são essas. Agradecemos bastante aí a participação de todos. De novo, continuamos absolutamente comprometidos com o projeto e entregando tudo que a gente tem comentado. Estamos entregando crescimento, estamos entregando melhoras de margens, reduções de custos e, tão importante quanto isso, também pensando no futuro, que é importantes investimentos e resultados em geologia e o desenvolvimento dos projetos que a gente já tem dentro da carteira. Muito obrigado de novo e nos vemos aí no próximo quarta. Obrigado, Rodrigo. Só comunicar, as apresentações estão disponíveis no nosso site de RI, assim como a íntegra do replay desse call também vai ser disponibilizado durante o dia no nosso site de RI para acesso livre por lá. Muito obrigado, bom dia a todos. E temos um novo vídeo institucional, hein? Pois passa lá no nosso site e dá uma olhada. Obrigado, hein? Um abraço.